Bom dia a todos, meu nome é Michele Corda, eu sou gerente de relações com investidores da ISA-CETEP e dou as boas-vindas à nossa reunião pública de 2020, batizada de ISA-CETEP Day. Essa é a primeira vez que fazemos o evento de forma virtual e tivemos mais de 1.000 cadastrados no evento. Estamos muito felizes com esses números. Muito obrigada pela participação. Hoje teremos uma apresentação a ser realizada pela diretoria executiva da ISA-CETEP, em que teremos a oportunidade de relembrar os destaques e os resultados de 2020 e compartilhar também a estratégia de longo prazo da companhia. A apresentação está disponível no site de Relações com Investidores e vocês podem acessá-la também pelo QR Code que está na tela. Depois da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas, e vocês podem enviar as perguntas a qualquer momento por meio do botão Perguntas na sua tela. Não há necessidade de esperar até o final para enviar as perguntas. O campo está aberto desde agora, então fiquem à vontade para enviar as perguntas. Eu volto ao final para moderar o Q&A. Agora eu passo a palavra ao Rui Chamas, o nosso diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Rui, pode prosseguir. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado a todos pelo interesse na companhia. Hoje a nossa conversa vai se dar em torno do tema geração de valor sustentável. E antes de falar da geração do valor sustentável, eu gostaria de lembrar que a ISA-CETEP é responsável por um negócio essencial para a sociedade, uma vez que a energia faz parte da vida das pessoas, que o nosso trabalho de conectar geração e consumo, ele é vital, em todos os momentos da vida do país, em especial nesse ano, num momento em que nós, ao mesmo tempo que buscamos um negócio previsível, com crescimento e geração de valor, tivemos que lidar com a pandemia. E eu queria comentar um pouco o que nós fizemos neste ano, de forma a garantir um serviço de alta qualidade e a segurança de todos os nossos colaboradores. Desde o começo do ano, nós tivemos a coincidência de ter no nosso edifício sede em São Paulo, o edifício Rocha Verá, um dos primeiros casos de Covid no Brasil. Isso nos fez atingirmos um estado de alerta imediato. Criamos, naquele momento, um comitê de crise que permanece até hoje sob minha liderança, com reuniões muito frequentes, definindo cada um dos passos da adaptação da nossa operação. Contratamos um epidemiologista para nos ajudar a definir os melhores passos, as melhores formas, as melhores maneiras de trabalhar de forma segura. Reativamos um centro backup que nós tínhamos em Cabreúva, de forma que passássemos a operar toda a nossa rede em 2 centros, Bom Jardim, Jundiaí e Cabreúva, reduzindo a quantidade de operadores na sala de controle, reduzindo o risco de contaminação. Aproveitamos para desenvolver uma nova forma de trabalho nesse centro de controle, em algumas subestações essenciais, onde criamos um modelo de acampamento para que os nossos trabalhadores lá ficassem durante períodos mais longos, minimizando o transporte entre trabalho e residência, garantindo assim a segurança deles e reduzindo o risco de contaminação. Tudo isso, além, claro, de uma adaptação de todos os trabalhadores que poderiam trabalhar em casa, usando as ferramentas digitais que nós já dispunhamos e funcionando muito bem, não acredito que tenhamos perdido nada com isso, restrições de viagens e o desenvolvimento de protocolo para aqueles profissionais de campo de manutenção que tinham que trabalhar com uma exposição um pouco maior. Muito feliz de ver que até agora conseguimos ótimos resultados, todos os nossos trabalhadores em segurança, sem nenhum evento maior que tenha impactado o serviço da companhia, o que me deixa muito feliz. Passado por essa questão essencial, que é como estamos vivendo o tema do Covid, eu queria trazer para vocês os destaques do ano 2020. O ano 2020, sem dúvida, vai ficar marcado por um ano de conquistas muito importantes para a companhia. Eu começo falando dos resultados da revisão tarifárica. A revisão tarifárica trouxe o reconhecimento
dos contratos renovados com impacto de 26 milhões adicionais no nosso resultado regulatório. Foi também esse ano que tivemos a confirmação pela ANEEL na revisão tarifária do valor do CAE na parcela RBSE, que foi contabilizada agora no terceiro trimestre de 2020, o que gerou um impacto positivo de 943 milhões no resultado regulatório da companhia, o impacto caixa que se dará entre 2020 e 2023, e ao mesmo tempo que questões regulatórias e de reconhecimento de receita aconteciam, a companhia seguiu seus projetos de crescimento. Nos projetos Greenfield, além do projeto Itapura-Bauru, que energizamos no ano passado, energizamos 2 novos projetos esse ano, Itaquerê, no terceiro trimestre, com uma redução de CAPEX de 40%, uma antecipação de 11 meses, Tibagi, que foi antecipado 8 meses, uma redução de 12% no CAPEX, Dairon Rego, nosso diretor de projetos, mencionará em mais detalhes esses projetos em breve. Somado a isso, crescemos os nossos investimentos em reforço e melhoria, que são os investimentos feitos na nossa base existente, do contrato renovado 59, um crescimento nos primeiros 9 meses de praticamente 60%, reforçando essa veia de crescimento de investimento nos ativos existentes. Somo aos projetos e investimentos 3 outros destaques: a realização do primeiro negócio de real estate em São José dos Campos, que anunciamos no primeiro semestre, com valor de 73 milhões de reais, que marca uma oportunidade que a companhia vai explorar. A aquisição da PBTE por 1,6 bilhão de reais, que Silvia Wada mencionará em breve, mas que se soma aos nossos ativos na cidade de São Paulo, trazendo mais sinergia e um incremento importante de receita e de resultado para a companhia. Tudo isso num ano que renovamos boa parte da diretoria, e eu gostaria de agora apresentar para vocês os nossos diretores. Eu começo apresentando a nossa diretora, Gabriela Desiré. Gabriela é engenheira, ela começou a sua carreira em Furnas rapidamente, ela foi fazer parte do time que se associou ao ONS nos primeiros momentos e ajudou a construção do ONS, Operador Nacional do Sistema. Depois disso, ela teve a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como State Grid e Neo Energia, e recentemente era diretora de operações do Grupo Evolts. Ela está conosco há um pouco mais de 2 meses, responsável por todas as operações da nossa companhia. Aproveito para apresentar também Silvia Diniz Wada. Silvia, ela é economista, ela começou a sua carreira em auditoria, uma das Big Four, depois rapidamente migrou para a EDP, onde ela fez uma longa carreira e teve a oportunidade de trabalhar tanto na Europa quanto no Brasil em desenvolvimento de negócios e aquisições e fusões. Silvia hoje é nossa diretora executiva responsável por estratégia de desenvolvimento de negócios. Apresento também Dairon Urrego. Dairon é colombiano, ele está no grupo já há muitos anos, mais de 15 anos, e ele deixa a posição de diretor corporativo de projetos para todo o grupo, para se somar à nossa equipe como diretor de projetos, responsável por todo o portfólio de investimentos da companhia. Ele apresentará os projetos. Ele tem nos apoiado desde o início do Brasil, mas veio recentemente para o Brasil, e desde já eu agradeço a flexibilidade de vocês de escutar a apresentação do Dairon espanhol, uma vez que a chegada dele no nosso país ainda é recente, mas eu tenho certeza que não terão dificuldade nenhuma em compreender o avanço dos nossos projetos na fala de Dairon. E eu termino apresentando a nossa diretoria executiva, apresentando Alessandro Gregório Filho. Alessandro Gregório Filho é economista, teve uma carreira muito longa no setor, mais recentemente, antes de se juntar à companhia em 2019, estava na CPFL, onde desempenhou papéis tanto na área de novos negócios como na área financeira, e se juntou à companhia 6 meses antes da minha chegada, no começo de 2020. Esse é o time de diretores responsável pela ISA-CETEP e pela execução dos nossos planos de ação que mira uma estratégia 2030 com geração de valor sustentável.
Passo agora a palavra para o Alessandro, para que ele comente os resultados financeiros do ano e darmos sequência à apresentação. Alessandro, por favor. Obrigado, Rui. Como você mencionou, o ano 2020 tem sido bastante desafiador, e mesmo assim, nesse contexto, a companhia tem conseguido apresentar resultados muito robustos. Podemos ver crescimento do ponto de vista de receita líquida, EBITDA e lucro líquido, né, comparando 2019 com os últimos 12 meses. E a gente percebe que esse resultado foi amplificado, como você mencionou, pela revisão tarifária e pelo recebimento do CAE sobre a RBSE. Mas mesmo excluindo esse efeito não recorrente, né, de 2020, a companhia segue apresentando resultados positivos em EBITDA e lucro líquido, muito, né, relacionado à capacidade de operar os nossos ativos, né? A companhia ela recebe a sua receita em função da disponibilidade dos seus ativos, e para que a gente consiga ter resultados tão robustos, tão significativos por tanto tempo, é necessário ter uma estrutura de operação muito importante que garanta essa disponibilidade. Então, acho que nesse contexto eu passo a palavra para a Gabriela, que é diretora de operações, para detalhar melhor como a ISACETEP cuida dos seus ativos e garante essa performance recorrente. Com você, Gabriela. Muito obrigada, Alessandro. Bom dia a todos. Um prazer participar do ISACETEP Day. Sou Gabriela Desirê, diretora de operações. E depois desse overview que o Alessandro nos deu sobre a robustez dos nossos resultados, vou apresentar aqui uma outra dimensão da ISACETEP, né, que figura no setor elétrico como uma das principais transmissoras da energia do Brasil. A ISACETEP está presente em 17 estados do território brasileiro, transmite cerca de 33% da energia consumida no Brasil e é responsável por 94% da energia transmitida no estado de São Paulo. Com ativos distribuídos em todas as regiões, a ISACETEP totaliza 126 subestações em operação e quase 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, empregando mais de 1.000 colaboradores nas atividades de operação e manutenção, com eficiência e segurança em seus processos. A ISACETEP, como o Alessandro mencionou, é remunerada, né, a sua receita anual é remunerada em função da disponibilidade desses ativos. E mantendo o compromisso e o patamar elevado de suas operações, os indicadores de disponibilidade dos nossos ativos se posicionam hoje acima dos limites de referência estabelecidos pela agência reguladora e acima do benchmark do setor. Reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, a ISACETEP é responsável pela conexão de 22 gigawatts de potência instalada de fontes renováveis. Isso equivale à soma das usinas de Itaipu e Belo Monte juntos. Bom, falando um pouquinho da nossa excelência operacional, né? A ISACETEP é reconhecida nacionalmente e a sua estratégia operacional é baseada na permanente geração de valor, através de investimentos em recursos tecnológicos, na aplicação das mais modernas e inovadoras tecnologias em suas instalações. Como o Rui comentou, a ISACETEP hoje concentra as suas operações em dois grandes centros de inteligência. Um localizado em Bom Jardim e um centro retaguarda, localizado em Cabreúva, que detém os mesmos equipamentos, a mesma tecnologia do centro principal. Nesses centros, as equipes de alta performance identificam imediatamente qualquer anormalidade no nosso sistema. Os operadores da ISACETEP interagem com outros agentes do setor, interagem com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, sendo capazes de normalizar com agilidade e segurança os nossos equipamentos instalados em qualquer lugar do território brasileiro. Para manter a confiabilidade da operação, mais de 40 profissionais se revezam em escalas de trabalho atendendo o nosso sistema ininterruptamente 365 dias ao ano. Esses profissionais são treinados e certificados dentro de requisitos rigorosos envolvendo aspectos tecnológicos e também aspectos comportamentais. Foi por isso que a ISACETEP construiu um simulador de treinamento, um ambiente que replica todas as condições da sala de controle, sendo possível treinamento para lidar com condições mais adversas num ambiente controlado, permitindo o contínuo aperfeiçoamento de nossos profissionais. Além do treinamento das equipes próprias, o ONS oferece ao sistema outros agentes que tenham, porventura, necessidade de capacitar os seus profissionais as instalações do simulador, para que possam também fazer exercícios na rede do Sistema Elétrico Nacional.
Alinhados com a nova era digital, saímos à frente no desenvolvimento e na aplicação da inovação dos processos de operação e manutenção. Bom, hoje nas atividades de inspeções de linha de transmissão, já usamos drones, sistemas de sensoramento a laser para a realização dessas inspeções de forma mais precisa, em menos tempo e oferecendo maior segurança aos nossos profissionais. Além disso, no centro de controle, a ISA-CETEP, em parcerias com o Operador Nacional do Sistema, está desenvolvendo uma iniciativa pioneira no setor elétrico nacional, permitindo a criação de uma plataforma colaborativa para troca de mensagens estruturadas entre os centros de controle, eliminando os riscos decorrentes de erros na comunicação verbal. Então, além de trazer maior agilidade na troca de informações, traz também uma segurança na tomada de decisões. É como se fosse um WhatsApp do centro de controle, sendo que as mensagens são completamente pré-formatadas de acordo com o cenário já conhecido. Também para a evolução dos processos de tomada de decisão, iniciamos um projeto de pesquisa que utiliza técnicas de inteligência artificial e machine learning, reduzindo a dependência de fatores humanos na realização de manobras programadas. Na nossa busca permanente por eficiência e como suporte à estratégia corporativa, a companhia desenvolve a cultura da gestão de ativos, que permite o aperfeiçoamento contínuo dos processos relacionados a todo o ciclo de vida dos ativos, desde a sua criação, na operação, na manutenção, na renovação desses ativos, garantindo a sustentabilidade do nosso negócio. Essa cultura nos permite o mapeamento, redução de riscos, aumento da disponibilidade, com maior agilidade na tomada de decisões e, assim, o aumento da nossa produtividade. Gostaria de agradecer a atenção de todos e agora devolvo a palavra ao Alessandro para continuar nos contando sobre a nossa disciplina financeira na estrutura de custos e despesas. Muito obrigada. Bom, Gabriela, obrigado. Bom, o resultado da companhia, ele além de vir, né, da questão das operações, ele também deriva da disciplina em custos que nós temos adotado ao longo dos anos. Pegando aquilo que aconteceu de 2018 até 2020, a companhia conseguiu, apesar de entregar crescimento nas suas operações, offsetar praticamente o impacto da inflação no período, né, sobre os nossos custos. Isso faz com que a eficiência, né, quando medimos a relação entre PMSO e receita, ela fique em patamares muito importantes, aí, muito melhores do que estavam no passado. Isso tudo permite uma grande geração de caixa para a companhia. Então, esse ano, né, nos últimos 12 meses, nós estamos falando de mais de 2 bilhões de reais gerados, que eles acabam sendo aproveitados para, de fato, ser implantada a estratégia que nós temos de crescer, né, então fazer novos investimentos e distribuir parte desses recursos em proventos para os acionistas. Então, com essa estratégia, né, com essa situação, a gente tem a condição de continuar garantindo crescimento sustentado dos resultados ao longo do tempo. Nesse sentido, eu passo a palavra para o Dairon, diretor de projetos, que vai comentar um pouco essa dinâmica dos investimentos da companhia. Por favor, Dairon. Muchas gracias, Alexandro. Bueno, nuevamente, muy contento de estar aquí con ustedes. Me presento, yo soy Dairon Urrego. Nuevamente, agradecerles su presencia y la posibilidad también de hacer compartir con ustedes en español. Bueno, nosotros estamos ejecutando actualmente en ISA-CETEPI un paquete de proyectos de aproximadamente 6 billones de reales, el cual está compuesto por 5 billones en proyectos Greenfield, que son los asociados a los proyectos de convocatoria, los ANEL, y aproximadamente 1 billón de reales son nuestros proyectos que están en ejecución asociados a proyectos de refuerzos y mejorías, los cuales son en virtud de nuestra infraestructura existente. En cuanto a los proyectos de refuerzos y mejorías, que tienen aproximadamente 1 billón en este momento ya de autorizaciones dadas por ANEL, corresponde aproximadamente a 350 proyectos. En los proyectos Greenfield, de los cuales tenemos un paquete de 5 billones de reales, corresponde a 13 proyectos, de los cuales ya energizamos 3. ¿Sí? Estos 13 proyectos
corresponden a los leilados que hemos ganado hasta la fecha, desde que nuevamente estamos en participación. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo puede CETEPI llevar a cabo estos proyectos y a su vez ser efectivo en las subastas? Porque trabajamos con 3 pilares. ¿Cuáles son nuestros pilares? Seguridad, eficiencia y rigurosidad, ¿sí? Y quisiera entrar un poco en detalle en cada uno de ellos. ¿Seguridad en qué? Obviamente, primero la seguridad de las personas es fundamental para nosotros, es la premisa primordial. La seguridad de las instalaciones, ¿sí? Y la seguridad, obviamente, de toda la operación, fundamental como premisa para nosotros. Adicionalmente, dentro de todo este tema de seguridad, es fundamental escoger las empresas, los parceros, los contratistas adecuados. Somos muy rigurosos en la selección precisamente de nuestros contratistas y quienes nos acompañan en el desarrollo de los proyectos. En este sentido también es muy importante y damos mucho énfasis a la fiscalización, una fiscalización adecuada de las obras, de tal manera que estemos construyendo conforme los lineamientos establecidos previamente desde nuestra ingeniería de estos planos de negocio. En cuanto a la eficiencia, se preguntarán, ¿en qué es la eficiencia? Nosotros, para lograr la eficiencia, estamos convencidos que uno de los pilares fundamentales o uno de los puntos fundamentales es la anticipación, ¿cierto? La anticipación tanto desde el estudio previo de los proyectos, ya sean los proyectos de refuerzos y mejorías o sean los proyectos Greenfield, consideramos que es uno de los puntos más importantes. Anticipación, lo cual nos lleva a tener una ingeniería seria, responsable desde los momentos previos, desde la concepción del proyecto. Esta anticipación, a su vez, se traduce en una anticipación también en la ejecución de los proyectos, logrando eficiencias importantes tanto en el tiempo como en el costo. La rigurosidad. En este punto nos queremos referir a la rigurosidad. Somos estrictos cumplidores de las normatividades vigentes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental, legal. Cumplidores de absolutamente toda la normatividad y tenida en cuenta desde el momento mismo de concepción de los proyectos y obviamente en su posterior desarrollo. Tenemos un gobierno corporativo muy fuerte, como ustedes ya conocen. Aquí en CETEPI seguimos los lineamientos de nuestra casa matriz desde ISA, que tiene presencia en todo Latinoamérica. Y finalmente, haciendo un poco más inclusive de énfasis también, como lo mencionó Gabriela, toda nuestra estructuración de los proyectos y ejecución de los mismos tiene en mente el ciclo de vida completo del activo, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos, y es una premisa importante, el tema de la gestión de activos, de tal manera que todas nuestras decisiones, inclusive las que están desde la etapa del diseño, están teniendo en cuenta el ciclo de vida completo del activo, desde la concepción del mismo, la ejecución de él y su posterior disposición. Bueno, este año, como Rui también lo alcanzó a mencionar, pusimos en servicio, llevamos puestos en servicio 3 proyectos. Uno de ellos fue puesto en el año 2019, el proyecto Itapura-Bauru, que consistió en un compensador estático, el cual permite, obviamente, mejorar las condiciones de voltaje del sistema. Subestación, el proyecto Tiballí, el cual consistió en una subestación Rosana que permite el intercambio de energía entre los estados de Paraná y Sao Paulo, mejorando las posibilidades de conexión de energías renovables no convencionales hacia futuro en esta zona. Y por último, el proyecto Itaqueré, un gran proyecto, un gran desafío desde el punto de vista técnico, inclusive logístico por el dimensionamiento de los equipos, el cual consistió en la implementación de 3 compensadores síncronos en la subestación Araraquara. Este proyecto es icónico en el país. Compensadores síncronos de este tipo, de este tamaño, no habían antes en Brasil y permite el intercambio de energía y la estabilidad del sistema gracias a estos equipos de última generación que tenemos. En general, podemos decir que tenemos un 34%
de mejora con respecto al CAPEX estimado en la ANEEL y una anticipación media de 12 meses en los proyectos. Entonces, para nosotros es un orgullo poder poner en servicio estos proyectos. Hacia final de año continuamos también con algunas de las energizaciones de proyectos también muy importantes. Quisiéramos compartir con ustedes el video precisamente del proyecto Itaqueré, de estos compensadores síncronos, del cual nos sentimos muy orgullosos de poner en servicio estos proyectos y poner en servicio del país. Contribuir para o crescimento do Brasil e para o desenvolvimento da sociedade, entregando um serviço essencial e criando conexões que inspiram. Este é o propósito da ISA-CETEP, a maior empresa pura de transmissão de energia elétrica do país. Nos últimos meses, nossas equipes trabalharam muito para entregar uma das mais importantes obras de transmissão do estado de São Paulo, a Interligação Elétrica Itaquerê, com um investimento de cerca de 250 milhões de reais e receita anual de 52 milhões de reais. O empreendimento consiste na instalação de 3 equipamentos, que fortalecem o Sistema Interligado Nacional, trazendo mais robustez para a infraestrutura energética do país, melhor condição do controle de tensão e estabilidade e contribuindo com a harmonização das energias renováveis intermitentes. Uma obra entregue em tempo recorde, com 11 meses de antecedência, e que enche a gente de orgulho, principalmente porque beneficia a vida de milhões de brasileiros, aprimorando a qualidade da energia. A Interligação Elétrica Itaquerê foi um projeto ousado e ambicioso. E para ser erguido, contou com contratação de mão de obra local, com geração de 250 empregos diretos e uma logística grandiosa para deslocamento e instalação de equipamentos, cumprindo todos os protocolos de segurança. Essa é a nossa grande responsabilidade. Trabalhar com excelência para melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Interligação Elétrica Itaquerê. Mais um empreendimento que reafirma nosso foco na criação de valor sustentável para o desenvolvimento do país. ISA-CETEP. Conexões que inspiram. Muchas gracias. Bueno, y por último, quisiera referirme al tema de nuestros proyectos de manera general. Nosotros, a nivel de nuestro portafolio de proyectos, continuamos cumpliendo nuestras estimativas de los casos de negocio, tanto en plazo como en costo. Luego de lo que acabamos de mencionar, de cómo se ejecutan los proyectos, esto incluso trasciende mucho más. O sea, cómo nosotros logramos ejecutar ya todo, y es gracias a que tenemos una visión consolidada desde nuestra estrategia. Para eso dejo aquí a mi compañera Silvia, quien podrá explicar mucho mejor el tema. Adelante, Silvia. Obrigada, Dairon. Eu sou a Silvia Oada e eu vou contar um pouco mais para vocês sobre a nossa visão de estratégia para a próxima década. Nós temos a convicção de que as empresas do futuro não serão baseadas apenas em resultados financeiros. Mais do que isso, eles têm que ser obtidos com respeito ao meio ambiente, gerando valor não só aos acionistas, mas também para os nossos colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio, as pessoas que utilizam a energia que nós transportamos e toda a sociedade em geral. E nesse caminho, é fundamental reconhecer as tendências de evolução do setor e abraçar a transformação digital e o ecossistema de inovação dentro e fora da empresa. Essa é a combinação que vai garantir a perenidade do negócio ao longo do tempo e a essência da criação de valor sustentável da Estratégia 2030. Como ilustrar essa estratégia com alguns exemplos práticos?
No pilar de valor ao acionista, eu destaco o grande potencial para reforços e melhorias derivado da necessidade de renovação do nosso parque de ativos, e já mencionado pelo Dairon, o crescimento via leilões promovidos pela ANEEL, onde já conquistamos R$1 bilhão em dezembro de 2019, e estamos nos preparando para o próximo leilão do dia 17, e também as oportunidades de M&A, como a compra da PBTE por 1,6 bi no último dia 2. É importante ressaltar que todo esse crescimento envolve um processo rigoroso de avaliação multidisciplinar para garantir níveis de rentabilidade adequados. O crescimento da base de ativos nos traz ganhos de escala, ajudando a ter operações ainda mais eficientes. Isso se reflete nos números já apresentados pelo Alessandro. No pilar de impacto social e ambiental, temos diversos programas, dos quais eu destaco o Conexão Jaguar, que tem potencial de compensação de aproximadamente 460 mil toneladas de carbono na Serra do Amolar, e o apoio ao Instituto Homem Pantaneiro no combate aos incêndios que atingiram o Pantanal este ano. No pilar de vigência corporativa, a Gabriela já apresentou a forma como incorporamos a digitalização, automação e inovação nas nossas operações. Além disso, estamos explorando novos modelos de negócio, estudando a melhor forma de aproveitamento dos ativos imobiliários existentes, bem como formas de potencializar o know-how técnico da companhia por meio da prestação de serviços de energia distribuída. E agora, eu gostaria de apresentar mais detalhes sobre a aquisição da PBTE. A PBTE é uma linha de 15 quilômetros de circuito duplo subterrâneo, conectando duas subestações que já são da ISA-CETEP em São Paulo, que são a Piratininga 2 e a Bandeirantes, fazendo com que nós fôssemos seus donos naturais. Depois do fechamento da transação, quando as condições precedentes forem cumpridas, faremos a incorporação do ativo na ISA-CETEP e, considerando as sinergias com as operações atuais, vai ser possível operá-lo com incremento marginal de custo. Isso nos leva a estimar uma margem EBITDA em torno de 97% para esse projeto, que é um patamar muito interessante. Em termos de RAP, a PBTE vai representar um aumento de 4% ao total atual da companhia. Esse case é um ótimo exemplo do que nós somos capazes de fazer quando conseguimos otimizar tanto o aspecto operacional quanto financeiro na mesma transação. Porque para sermos competitivos nos investimentos, não basta ser eficiente e ter sinergia na operação. É preciso ter condições financeiras atrativas disponíveis. E nesse quesito, nós estamos muito bem posicionados, como o Alessandro vai apresentar para vocês agora. Aproveitar aqui com os slides para recapitular aquilo que eu mencionei. Então, como eu estava comentando, um dos principais diferenciais competitivos da CETEP é a sua estrutura de capital. Nesse contexto, uma vez que a companhia tem uma baixa alavancagem, uma receita estável, está presente num negócio, né, sustentável, e tem, né, em função disso tudo, um rating muito interessante, né, AAA Brasil, a companhia tem alternativas de financiamento diferentes, né, desde mercado de capitais, mercado bancário, né, distribuição para pessoas físicas, distribuição para né, pessoas institucionais, né, investidores institucionais. Então, esse leque de alternativas permite que a companhia tenha um custo baixo de captação e também um prazo longo de pagamento, o que permite que a gente reforce, né, tudo aquilo que foi mencionado em termos de estratégia, em termos de investimento e distribuição de proventos. Nesse contexto de distribuição de proventos, a ISA-CETEP tem como prática distribuir 75% do resultado regulatório, e é o que a gente tem feito, né, nos últimos anos. A ideia é que a gente continue fazendo isso. A companhia já distribuiu esse ano mais de 590 milhões de reais de proventos, e a ideia é que tenha mais um anúncio em dezembro de distribuição, que deve ocorrer, né, a distribuição formal, o pagamento em si, em janeiro de 2021. E a gente consegue fazer isso mesmo sem impactar, né, significativamente o balanço da companhia, exatamente dada a forte geração de caixa que nós temos. E com esse conjunto, né, de situações e
e realidades da CETEP, né, o mercado percebe isso também, e como eu mencionei, num ano onde ações mais defensivas, né, que pudessem trazer uma estabilidade maior, a gente percebe que a ISA-CETEP se destaca tanto contra o mercado geral, né, uma valorização das suas ações de 28% contra o mercado geral, que perdeu aí pelo índice Bovespa 2%, contra o próprio mercado de energia elétrica, né? Então, se a gente pegar o índice de energia elétrica, cresceu 2%, enquanto o CETEP mais de 20%. Isso reforça que estamos inseridos num segmento interessante, e a CETEP também é reconhecida, a ISA-CETEP é reconhecida como um player diferenciado, e por isso entendemos tenha tido essa apreciação no mercado. Bom, fechando essa questão mais financeira, eu passo a palavra de volta para o Rui, para comentar o relacionamento da CETEP com os demais stakeholders que fazem parte do nosso ecossistema da empresa. Por favor, Rui. Obrigado, Alessandro. Apresentamos para vocês a geração do valor sustentável da companhia sobre os vários ângulos, os projetos, a operação, crescimento por M&A, aspectos financeiros. O desenvolvimento da nossa estratégia, ele se dá em 4 pilares. E para descrever os 4 pilares, nós gostamos de usar o acrônimo VIDA, onde o V de verde, ele indica a nossa responsabilidade ambiental, que é intrínseca ao nosso negócio, uma vez que a energia elétrica está no seio da transição de eliminação de gás carbônico da economia mundial. O I de inovação, que mostra a nossa vontade e ambição de estar sempre próximo na fronteira do conhecimento, trazendo elementos que nos permitam aumentar a confiabilidade, ganhar competitividade e seguir crescendo. Crescimento esse que está muito claro no D de desenvolvimento, a busca de continuar avançando, seja na gestão dos ativos atuais, nos novos ativos, ou até mesmo na fronteira de novos negócios. E, finalmente, o A de articulação, que demonstra a vontade da companhia de se associar aos melhores parceiros, aos melhores fornecedores, para que juntos a gente possa continuar seguindo, criando valor. Isso tudo não apenas buscando valor para a companhia, mas a compreensão de que nós criamos valor para a sociedade. Eu diria que o tripé da sustentabilidade, com dimensão ambiental, social e econômico, está no DNA do nosso grupo, do Grupo ISA, está no DNA da ISA-CETEP, é assim que nós operamos, e aqui eu exemplifico trazendo 2 elementos importantes, além de deixar aqui ilustrado os objetivos de sustentabilidade que a companhia tem como foco. Nós temos hoje um programa corporativo desenvolvido pelos nossos colegas da Colômbia, mas absolutamente implementado no Brasil, que é o programa Conexão Jaguar, onde nós emprestamos a nossa capacidade empresarial, trazemos parceiros como South Pole e Pantera. South Pole, que é uma entidade especialista em crédito de carbono, Pantera, que sabe trabalhar os elementos de sustentabilidade e biodiversidade de matas preservadas, a serviço da preservação de áreas no Brasil. Desenvolvemos um primeiro projeto na Serra da Mular, com o Instituto Homem Pantaneiro, e eu fico muito feliz de ver que esse projeto, junto com os projetos semelhantes que temos no oeste da América do Sul, recentemente recebeu o prêmio de melhor programa de offset de CO2 do mundo corporativo por uma pesquisa, uma revista especializada no setor. Além disso, o nosso apoio social durante o Covid-19 foi muito importante. No começo da apresentação, eu falei de tudo que nós fizemos para preservar a nossa operação. Além disso, nós fizemos uma doação importante para o Instituto Fiocruz de testes de Covid e, recentemente, uma doação de 3,2 milhões de reais para o Instituto Butantan para ajudar na construção da fábrica de vacinas multipropósito que já está sendo construída no campus deles aqui na cidade de São Paulo, somando um investimento social de 5 milhões para apoiar a sociedade no combate à Covid. E tudo isso só é possível graças às pessoas e à equipe diferenciada que tem a ISA-CETEP, e eu me orgulho de fazer parte de um time de pessoas tão talentosas que, a partir de uma base de ética, segurança,
e conhecimento técnico profundo, consegue desenvolver capacidades diferenciadoras que nos permitem operar com excelência, manter com excelência, desenvolver novos projetos e avançar na direção do nosso projeto empresarial, seja através das ferramentas financeiras, seja através de projetos de M&A com maestria. Tudo isso na busca incessante de geração de valor sustentável para a sociedade e, por consequência, para os nossos acionistas. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e eu passo a palavra agora para a Michele Corda, que vai nos ajudar a coordenar a sessão de perguntas e respostas que está aberta. Obrigado. Obrigada, Rui. Perguntas, e eu lembro que ainda dá tempo de fazer mais perguntas, é só acessar o botão pela plataforma. E vamos iniciar com a primeira pergunta do Marcelo Sá, do Itaú BBA. Ele diz: tiveram redução média de 34% no CAPEX quando comparado com a premissa da ANEEL para os 3 projetos. Vocês ainda têm 10 projetos para entrar em operação nos próximos anos. Qual seria a premissa de redução de CAPEX e qual seria a antecipação média esperada? Obrigado pela pergunta. Eu passo a palavra para o Dairon Rego, que vai poder ilustrar o que nós fizemos nos projetos e como a gente tem trabalhado nos projetos ainda a serem realizados. Por favor, Dairon. Obrigado, Rui. Obrigado, Michelle, y también gracias a Marcelo, de quien hace la pregunta. Sí, como lo mencionamos, los 3 proyectos que ya pusimos en servicio tuvieron una anticipación media de 12 meses, 34% de optimización con respecto al CAPEX, y el total de portafolio que involucra tanto los 3 proyectos ya puestos en servicio, ¿sí? Como los 10 que están restando, tenemos una media anticipación de aproximadamente 14 meses y 30% de eficiencia en CAPEX. Obviamente esto está sujeto pues al desarrollo de las obras que en este momento estamos ejecutando. Gracias, Michelle. Obrigada, Dairon. A gente recebeu diversas perguntas sobre a distribuição de proventos da companhia, então eu vou consolidá-las de maneira geral. As dúvidas são: haverá mais alguma distribuição aos acionistas nesse ano de 2020? Perspectiva de distribuição de proventos para 2020? Eu ouvi a pergunta um pouco entrecortada, mas eu gostaria de passar para o Alessandro responder essa pergunta. Alessandro, por favor. Claro, obrigado, Michele. Efetivamente, a companhia pretende fazer ainda um novo anúncio ainda esse mês de dezembro sobre distribuição de proventos, que vai ser realizado em janeiro do ano que vem. Então, para esse exercício, dada a nossa prática, né, de pagamento, a ideia é ter mais um anúncio com pagamento para o ano que vem, para o início do ano que vem. Para 2021, a estratégia mantém-se a mesma, então continuamos com a manutenção da prática de pagamento de 75% do resultado regulatório. E qualquer mudança nessa prática, a companhia hoje não percebe nenhuma pressão do ponto de vista financeiro para mudar isso. Temos uma condição de balanço bastante confortável, tanto em termos, né, de alavancagem total, quanto em termos de prazo médio de pagamento. Então, a companhia entende que, dada a geração de caixa, é possível manter a estratégia de investimento que a gente está fazendo, incluindo alguns eventos de M&A, como a Silvia já mencionou, mantendo essa prática. Claramente, caso a companhia perceba que existam oportunidades de crescimento que possam impactar a alavancagem de forma expressiva, potencialmente discussões sobre outras estruturas de capital podem ser adotadas. Mas no momento, dada a condição financeira da EZCTEP, entendemos que é possível manter a prática e manter a estratégia de crescimento como a gente vem fazendo nos últimos anos. Obrigada, Alessandro. A próxima pergunta vem de Adiel. Poderiam comentar sobre o fim das receitas da RBSE nos próximos anos? A companhia pretende fazer novas aquisições e entrar em novos leilões e continuar crescendo?
Obrigado, Diel, pela A competição pergunta. deseja manter um bom nível. Obrigado, Diel, pela pergunta. O final da pergunta é: com a recente competição dos leilões, se a companhia planeja manter um bom nível de retorno. Eu gostaria de passar novamente para o Alessandro, para ele comentar a questão do período que nós vamos receber o RBSE e qual é a nossa estratégia olhando para frente para garantir a criação de valor sustentável. Por favor, Alessandro. Obrigado, Rui. Então, a receita da companhia com relação ao RBSE vai até 2028. A gente ainda tem um prazo para receber essa indenização. Claramente, a estratégia da companhia é buscar investir esses recursos de forma rentável em projetos que garantam a sustentabilidade do resultado e a perenidade do negócio. Então, claramente, as alternativas de crescimento, quer seja através de M&A, quer seja através dos novos leilões, ela tem o objetivo de aplicar esse dinheiro de forma rentável e que, como consequência, vai gerar essa sustentabilidade dos negócios. Então, a estratégia, efetivamente, é buscar oportunidades no mercado para aplicação desse dinheiro, independente da evolução da receita, uma vez que a gente entende que a manutenção dos resultados ela vai ser consequência dessa estratégia. Obrigada, Alessandro. A próxima pergunta é uma consolidada de várias que recebemos. A dúvida é sobre as possibilidades de crescimento em M&A e as potenciais oportunidades com privatizações. Obrigado, Michele. Eu acho que a Silvia Wada pode nos ajudar com essa resposta. Por favor, Silvia. O mercado de M&A é muito oportunístico, né? Então, o que nós fazemos é sempre acompanhar o que surge. Acho que privatizações faz parte a gente avaliar também, passar por esse filtro. E o que a gente busca? A gente enxerga o que tem mais fit com o nosso interesse estratégico. Então, claro que priorizando aquilo que tem maior sinergia com os nossos ativos, porque assim a gente consegue também ter uma maior competitividade no bid, considerando que a gente tem sim um ambiente competitivo alto para a transmissão. E aí, atendidas essas condições, a gente verifica se os ativos são adequados do ponto de vista da relação risco-retorno, né? Então, a resposta é sim, nós sempre estamos avaliando e buscamos e faremos os investimentos desde que sejam atendidos esses critérios do crescimento sustentável. Obrigada, Silvia. A resposta é que sim. Em breve vocês receberão reunião que está sendo gravada e também com uma pesquisa de avaliação do evento. Então, esse e-mail vocês receberão ao longo das próximas horas. A pergunta vem do André, do Santander. Ele pergunta se vocês poderiam comentar os riscos referentes às disputas potenciais com o TCU e demais instituições do setor, referente aos reforços aprovados pela ANEEL. Obrigado, Michele. Eu respondo essa pergunta. Obrigado, André, pelo questionamento. Nos parece muito claro o posicionamento da regulação, de que existem investimentos que são licitados, outros que são outorgados. Normalmente, os investimentos são outorgados, são os de reforço e melhoria, são investimentos em funções parciais de transmissão, que não fazem sentido de serem leiloados, uma vez que eles se encontram no meio de uma função maior. A partir desta regulação,
cabe à EPE, ao ANS e à ANEEL definir quais são os investimentos que devem ser outorgados. Tivemos alguns reforços que já foram aprovados para a companhia. Dairon mencionou um pipeline de R$1 bilhão em modernização do contrato 59, que é o contrato renovado. A gente entende que isso é uma parte da regulação. Todo questionamento que é feito aos órgãos de controle, para nós, faz parte do processo. A gente tem percebido uma serenidade grande do regulador na defesa das regras e não nos parece ter um risco maior. É claro que algumas empresas ou advogados podem questionar e levantar pontos, como já aconteceu no passado, mas nos parece parte do negócio. A gente continua acreditando que a gente tem no Brasil uma regulação forte, uma regulação estável, e a partir daí a gente desenvolve o nosso plano de negócio. Obrigada, Rui. A próxima pergunta vem do Rafael, do Banco do Brasil. Com a aquisição recente de uma linha de transmissão subterrânea e a expectativa de novas linhas a serem licitadas, gostaria de saber se a ISA-CETEP tem a visão e o know-how para desenvolver esse tipo de ativo, ou a estratégia seria mesmo de aquisição após esses ativos estarem construídos. Então, a pergunta é se a recente aquisição da PBTE, que é uma linha subterrânea, indica que esse é o caminho a ser seguido, comprar linhas prontas, ou se nós temos know-how e conhecimento para trabalhar com linhas subterrâneas em projetos Greenfield. Eu passo essa pergunta para o Dairon Urrego, para que ele comente todo o conhecimento que nós temos, não só na ISA-CETEP, mas no grupo ISA, do qual hoje fazemos parte, desse aspecto. Por favor, Dairon. Obrigado, Rui. Obrigado también por la pregunta. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos a nivel de grupo con una ingeniería fuerte. Tenemos experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos de líneas subterráneas de alta tensión en otros países de Latinoamérica, como Colombia, como recientemente en Colombia y en Perú. ¿Sí? Si bien es el caso que estas líneas de alta tensión en 345, recientemente la última fue precisamente la de PBTE, toda nuestra ingeniería, nuestro conocimiento está enfocado al desarrollo de este tipo de proyectos. Adicionalmente, contamos con los mejores también parceros para la ejecución de este tipo de proyectos, lo cual aseguraría el éxito de los mismos. Obrigada. A nossa última pergunta é do Marcelo Sá, do Itaú BBA, e ele pergunta: vocês anunciaram esse ano uma transação relevante. Sei que essa linha de negócios deve ganhar relevância Michele, nos próximos anos. Eu estou te ouvindo entrecortado, se você me permite, eu recebi a pergunta, eu vou ler daqui. Eu não sei se os nossos outros ouvintes estão ouvindo entrecortado também. Na pergunta do Marcelo Sá, do Itaú BBA, e ele pergunta, né, vocês anunciaram esse ano uma transação relevante imobiliária, sei que essa linha de negócio deve ganhar relevância nos próximos anos. Vocês chegaram a avançar em estudos em relação à potencial geração de valor? Vocês estão analisando no momento alternativas como aterramento de subestações em São Paulo para viabilizar uma construção, por exemplo, em um prédio comercial ou algo assim? Obrigado pela pergunta, Marcelo. Eu vou pedir para a Silvia comentar e responder. Por favor, Silvia. Contextualizando, de fato, nós fechamos esse ano o nosso primeiro negócio de real estate, no valor de 73 milhões, como o Rui já mencionou na apresentação, com a Prefeitura de São José dos Campos, né? Então, o que nós estamos estruturando hoje? Nós queremos que esse negócio de real estate ganhe relevância e não seja apenas pontual, né? E para isso, a gente criou um projeto piloto que envolve 10 terrenos e área total de 1 milhão de metros quadrados. E nós contratamos uma consultoria especializada que vai determinar a melhor forma de aproveitamento e também estimar o potencial de geração de valor. Então, esse estudo, de fato, está em andamento, nós estamos progredindo, entretanto, ainda não temos a definição disso e a gente traz mais novidades
adiante, conforme isso evoluir. Mas esse estudo envolve, sim, potencialmente a compactação de subestações ou aterramento de linhas. Muito bom, obrigado, Silvia. Eu aproveito com a resposta da Silvia para agradecer a todos vocês pelo interesse e a flexibilidade que tiveram de acompanhar a ISA-CETEP. Peço desculpas pelo pequeno problema técnico que tivemos. E encerro aqui o nosso evento, agradecendo muito todo o questionamento, todo o interesse de vocês na nossa companhia, e reforçando que a nossa equipe de relações com investidores, liderada pela Michele Corda, está à disposição de vocês em qualquer momento, para qualquer esclarecimento, qualquer questão que vocês tenham, e que nós possamos ajudar. De novo, muito obrigado. Aproveito para desejar para vocês um feliz dia e, antecipadamente, um bom Natal e boas festas de fim de ano a todos vocês, com muita saúde, com muito cuidado, que passemos todos bem esse momento que estamos vivendo. Muito obrigado.